Olá, meus preciosos irmãos, meus amigos, ouvintes, amados. Estamos, pela graça maravilhosa do Senhor, para juntos partilharmos um maravilhoso tempo com o Senhor. Vamos comungar com o Senhor. Quando comungamos com a sua palavra, estamos comungando com Deus. Portanto, eu gostaria de, nesse momento, ler as Escrituras no Evangelho de São João, no capítulo 4, no versículo 23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Preciosos, nós estamos tratando aí deste assunto tão maravilhoso que Deus, por sua maravilhosa graça, nesta última hora, através do 7º anjo de Apocalipse 10:7, que é a própria manifestação de Deus para esta hora na qual nós estamos vivendo, tem revelado mistérios que já estavam ocultos na mente de Deus, ainda antes da fundação do mundo, e que nesta hora tem sido restaurado pelo poder desta mensagem que veio para precursar o retorno literal de Cristo para levar a sua noiva à glória com Ele. Qualquer hora dessas, qualquer dia desses, nós vamos estar dando a Deus a tudo aqui e irmos encontrarmos com o nosso Senhor nos ares. Esta revelação que Jesus Cristo é o próprio Deus, este Espírito que se fez carne e habitou neste tabernáculo chamado Jesus, isto mostra claramente que aquele Jeová do Antigo Testamento é o Jesus do Novo. E não importa o quanto tentemos, nunca vamos conseguir provar que há 3 deuses, 2 deuses. Porém, eu sei que é necessário uma revelação do Espírito Santo. Ou seja, tem que ser Deus. É por isso que a Bíblia nos diz: se Deus não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que tentam edificá-la. Tem que ser o Espírito Santo vindo e revelando e comunicando isto aos nossos corações para que possamos verdadeiramente compreendermos que Ele é um. Nós sabemos, por revelação, que o Jeová do Antigo Testamento é o Jesus do Novo. E nós sabemos que o nosso adversário, que é Satanás, ele entrou de uma forma muito furtiva e cegou a igreja, cegou as pessoas desta tão grande verdade. E nós sabemos, lá no princípio, que quando eles foram cegados, não demorou muito, a igreja romana parou de batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi então que a coisa começou a distorcer. É por isso que é preciso
uma revelação do Espírito Santo para que nós possamos ver a verdade da divindade nesses dias em que nós estamos em meio a tanta perversão das Escrituras. Mas eu te digo, queridos, haverá uma igreja prevalecente, uma igreja vencedora que estará edificada sob a revelação. Você sabe, uma igreja edificada sob a revelação, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Agora, é certo que quando nós olhamos as Escrituras, nós podemos ver que existem coisas, tais como o batismo nas águas, que você não precisa de uma revelação, pois isso está verdadeiramente muito claro ali dentro das Escrituras. Isto é algo inegável. Agora, eu me pergunto, será que porventura haveria uma possibilidade desses apóstolos se desviarem desta ordem que o Senhor havia dado a eles? São Mateus 28, 19. Será que seria possível que eles se desviassem para batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Se eles assim o fizessem, eles estariam em plena desobediência, ou seja, estariam em desobediência voluntária. Por quê? Porque eles sabiam qual era o nome. A Bíblia fala no nome, não é nomes, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não há nenhum lugar na Escritura, em parte alguma, em que em algum tempo eles tenham batizado de qualquer outra maneira, a não ser no nome do Senhor Jesus Cristo. E nós, com um pouquinho de bom senso, vamos ver que esta igreja, este livro de Atos dos Apóstolos, foi a igreja do Deus vivo, cheia do precioso Espírito Santo em ação. E se eles assim batizaram, então esta é a única maneira de batizar. Agora, se você acha que isto é muito forte, eu vou te mostrar algo ainda. Qualquer pessoa naqueles dias que não estivesse batizada no nome do Senhor Jesus, ele tinha que ser batizado novamente. Quantas pessoas hoje, quando você prega para eles esta verdade, eles dizem assim, quer dizer então que eu que fui batizado em nome de Pai, Filho e Espírito Santo, tenho que ser batizado novamente? É o que as Escrituras dizem. Aliás, se você foi batizado em nome de Pai, Filho e Espírito Santo, diante de Deus você nunca foi batizada, porque não existe nenhum outro batismo fora do nome do Senhor Jesus Cristo. É uma só fé, é um só Senhor, é um só batismo, é o que diz a palavra. E nós vamos encontrar lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, no versículo 1 ao verso 6, que quando Paulo estava passando por aquelas regiões superiores de Éfeso, ele encontrou ali alguns discípulos e ele disse, recebestes vós o Espírito Santo desde que crestes? E eles disseram, nós nem ouvimos que haja Espírito Santo. E ele perguntou, em que sois batizados? E eles disseram, fomos batizados por João Batista. Mas Paulo diz, certamente João batizou
com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele haveria de vir. Isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus Cristo. E impondo Paulo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E eles falavam línguas e profetizavam. E estas boas pessoas em Éfeso haviam ouvido falar que o Messias viria. João tinha pregado para eles, e eles eram batizados no batismo do arrependimento dos seus pecados. Mas agora era hora de olhar para frente e crer em Jesus Cristo e ser batizado em seu nome para perdão dos pecados e receber o seu precioso Espírito Santo. Veja, e quando eles foram batizados, a Bíblia diz, no nome do Senhor Jesus Cristo, Paulo impôs as mãos por sobre eles, e eles foram cheios do precioso Espírito Santo de Deus. E isto é algo que está claro dentro das Escrituras. Isto está inegavelmente registrado por esta igreja ungida pelo precioso Espírito Santo de Deus. E então, nós temos podido ver que não existe nenhum outro batismo fora do nome do Senhor Jesus Cristo. E quando você assim o faz, o Senhor nosso Deus, Ele tem o compromisso de te encher com o precioso Espírito Santo, porque esta é a sua palavra que nós encontramos aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, do verso 1 ao verso 6. E nós encontramos que o cumprimento disso estava lá em Atos 2,38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque esta promessa é para vós, é para os vossos filhos e tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. E eu penso que nesta última hora Ele está chamando, Ele está à procura destas almas eleitas, predestinadas, que estão em alguma parte, em algum lugar, e que vão ouvir estas verdades, e vão se identificar com estas verdades, e vão tomar posição neste corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, através desse batismo com o Espírito Santo, que te coloca no corpo de nosso Senhor, que é o corpo da sua noiva, que vai ser raptada, que vai ser levada para a glória qualquer dia desses, qualquer hora destas. Cristo está voltando para levar a sua igreja com Ele. E Ele não virá para levar qualquer uma. Ele virá para levar aquela que tem tomado o seu nome, que tem se enchido do seu precioso Espírito Santo. O próprio Espírito que estava em Cristo é o mesmo Espírito que Ele tem dado para a sua noiva. Quando Ele expirou ali na cruz do Calvário, nós sabemos que ali estavam os três elementos, estava a água, estava o sangue, estava o Espírito. E nós sabemos que ali estão os elementos do novo nascimento, justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Esta é a maneira que foi estabelecida por Deus. E isto é o que todos os apóstolos pregaram. E esta verdade tem sido prometida ser restaurada nesta hora na qual nós estamos vivendo. E isto não pode ser mudada. Tem que ser o mesmo desde Pentecoste até que esta última alma eleita seja alcançada. É o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Lembrando que Paulo disse, ainda que nós mesmos, ou mesmo um anjo desça do céu e vos anuncie um outro evangelho, além daquele que nós temos vos anunciado, que isto seja anátema. Agora, é uma verdade que se houvessem três deuses, então nós poderíamos ser batizados no nome do Pai, do nome do Filho, no nome do Espírito Santo. Porém,
Esta não foi a revelação que foi dada a João na ilha de Pátimos. O que foi dito a João foi que há um único Deus e o seu nome é Senhor Jesus Cristo. Então você deve ser batizado por um Deus e somente um. É por isso que Pedro batizou da maneira que ele fez lá em Pentecoste. Ele tinha que ser fiel a esta revelação. Ele sabia, ele disse: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E aí está ele, Senhor Jesus Cristo. Se Jesus é ambos, Senhor e Cristo, então ele, Jesus, é e não pode ser outro senão o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma única pessoa manifestada em carne. Não é Deus em três pessoas, bendita Trindade, porém é um Deus, uma pessoa com três títulos maiores, com três ofícios manifestados através desses títulos. Este mesmo Jesus é ambos, como diz a palavra, Senhor e Cristo, Senhor Pai, Cristo, Espírito Santo. Portanto, nós temos Senhor Jesus Cristo. Aí está o Deus Todo-Poderoso manifestado e, como diz São Paulo em 1 Timóteo 3, o mistério da piedade. Grande é este mistério. Deus foi manifestado em carne. E isto está mostrando a verdadeira revelação da divindade. Agora, se isto não te esclarece, eu penso que será muito difícil isto acontecer. Cristo não é outro. Este Jesus é Senhor e Cristo, um Deus. Filipe, você se recorda de Filipe, um de seus apóstolos, e que veio para ele e disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto vai nos bastar. E Jesus, olhando para ele, disse-lhe: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Portanto, por que dizes tu, mostra-nos o Pai? Eu e o Pai somos um. Veja, queridos, eu e o Pai somos um. Esta foi a revelação. Jesus é a revelação. E ele tem se apresentado aqui em Apocalipse, quando se desvelou para João: eu sou aquele que era, que é e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Isto é o testemunho de toda a palavra, é o testemunho de toda a Escritura. Portanto, meus amados, preciosos irmãos, amigos, ouvintes, que esta verdade tem sido restaurada nesta hora, possa encher o seu coração, possa encher a sua vida. E se você ainda não foi batizado, no nome do Senhor Jesus Cristo, arrependa-se dos seus pecados e venha ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, para que você possa ser cheio com o seu precioso Espírito Santo. Deus te abençoe, meus preciosos amigos.